Oi, tudo bem? Meu nome é Carla. Vou fazer o trabalho da Jornada do Herói junto com a minha colega Isabela Sofia. Somos da turma 1224 e o filme escolhido foi Uma Fazenda Maluca. Bem, começamos no mundo comum, onde fala sobre o nosso protagonista Jimmy, que ele vive numa cidade pacata e bucólica, numa era medieval, junto com sua melhor amiga, que é uma cabra. Ela é extremamente carismática e muito ciumenta, e ela morre de ciúmes do Jimmy. O Jamie tem um sonho de ser escultor, um artista, e ele não tem mais o desejo de ser um simples camponês como ele era. O chamado Aventura fala sobre o sonho do Jamie, que se torna muito mais forte que o medo dele em fracassar. Então, ele e sua amiga Cabra, desculpa, juntam suas coisas e vão até a cidade de Praga, que naquela época, retratado no filme, estava tendo as construções, então eles recém estavam construindo a cidade de Praga e eles precisavam de gente. O Jamie foi no intuito de ser muito mais reconhecido do que viver naquela cidade pequena e pacata do interiorzinho. Para fugir da mesmice, ele achou que teria muito mais oportunidades em Praga do que aonde ele estava. Então, os dois amigos foram até a cidade em busca de realizar o sonho do Jimmy. A recusa ao chamado fala sobre Jamie e a cabra quando chegaram à cidade de Praga e viram que o sonho era um sonho difícil, porque Jamie não teve destaque e em vez dele ser colocado para construir as esculturas e agraciar a cidade com sua arte, ele foi colocado para construir uma ponte e a Ponte de Carlos, mais especificamente. E a cidade não era tão romântica e tão acolhedora e não engrandeceu tanto Jamie como ele imaginava. E a cabra também dificultou as coisas, porque ela tinha muito ciúme do Jamie e ela morria de ciúmes de uma jovem loira muito bonita que o Jamie ficou encantado. O encontro com o mentor fala sobre o que aconteceu de ruim com Jamie quando ele foi ajudar a construir o projeto da Ponte Carlos. Ele acabou se distraindo com a loira bonita chamada Kate, que levava os pregos até a construção. Então ele acaba ficando tão apaixonado por ela, tão encantado, que ele estava construindo o pilar da ponte e ele acaba sem querer fazendo uma estátua da Kate, que acaba por quebrar a ponte porque não era firme, não era segura. E depois dessa confusão toda, que ele foi injustamente acusado pelo colapso da ponte, o que eu não acho tão injusta. Só que o pessoal foi muito grosseiro por ele, por isso dessa forma de dizer que foi injusta. Jamie conhece o Mestre Reinos, que é um arquiteto respeitado e que está construindo o projeto do relógio astronômico. O Reinos enxerga o talento em Jamie e convida para colaborar na obra dele do relógio. O Jamie fica muito feliz, muito grato e vê que alguém finalmente acredita no dom dele. Bem, a travessia do primeiro limiar fala sobre como Jamie entra de cabeça nesse novo mundo e ele acaba por ter um pouco mais de destaque que ele queria em Praga. Ele consegue entrar na colaboração da construção do projeto do relógio e da cidade ali. E ele não tá mais fugindo da vida antiga. Agora ele tem algo grande a perder. Mostra isso no filme, que quando ele se apaixona pela Kate, que é a loira bonita,
que ajudava lá nos projetos da construção da Ponte Carlos. O Jamie, ele se apaixona por ela e descobre que ela tinha relação também com o relógio, então era um jeito dele se aproximar dela, porque ela era muito amiga do mestre que estava responsável pelo relógio. O teste Aliados e Inimigos fala sobre os aliados, que é a Kate e a Cabra, que às vezes é muito mais útil que o Jamie, e sobre o Mestre Reinos. Os inimigos é o Matthew, invejoso e manipulador por forças sombrias, que também é rejeitado pelos mendigos, como o Jamie foi no começo da cidade, quando ele tinha acabado de chegar lá. Os testes que ele sofreu foi quando a ponte desabou, a expulsão de Bares, porque ele não teve um bom começo na cidade, os projetos comidos, que a cabra comeu o projeto dele do relógio, as ameaças ao prefeito, as fugas constantes, e a cidade virou uma grande montanha-russa do caos pro Jamie. Aí a gente tem a aproximação do objetivo, que o que acontece é que o Matthew vai no bar e daí ele paga uma rodada de cerveja para os seus colegas, porque ele sofre muito bullying por ser o queridinho do Mestre Reinos, e os colegas dele se aproveitam que ele tava bêbado e carimbam os projetos dele, e aí o prefeito vê e decide punir o responsável, então o Matthew sofre humilhação em praça pública, e aí ele quer vingança, então ele assina um pacto e falsifica um documento que diz que o Mestre Reinos aceitou fazer um relógio igual aquele para os chineses, o que deixa o prefeito furioso. E aí ele manda pessoas executarem o Mestre Reinos, então elas vão atrás dele, ele fica à beira da morte, e quem encontra ele é a Kate, e aí o último pedido que ele faz é que ela leve ele até o relógio, só pediu pra levar ele até o relógio, e aí lá ele tira uma engrenagem fazendo o relógio parar de funcionar, e nisso os guardas vêm ver o que tá acontecendo e encontram a Kate do lado do Mestre Reinos, quase morto. Aí então vem a aprovação máxima, que por conta disso a Kate eles decidem que vão executar ela. Então eles dão um prazo pro Jamie, que se ele conseguir consertar o relógio até lá, eles não vão mais executar a Kate, mas ele não consegue cumprir esse prazo. Então a Kate é levada numa carroça para ser executada, mas no meio do caminho acontecem umas coisas, a carroça acaba virando, e nesse meio tempo a cabra vê a Kate ali, fica com pena dela, troca de roupa com a Kate e decide ser executada no lugar dela. Então acontece o enforcamento, porém a cabra não morre, né? Porque ela tinha engolido um cano de PVC e aí ela não foi enforcada, ela sobreviveu. E então vem a recompensa, que é que a cabra sobreviveu, e todos notam quão importante é o amor e a amizade, que o trabalho dele ou as coisas materiais não são tudo o que importa. E aí então a gente tem o caminho de volta, que após a cabra sobreviver, os três decidem escapar da cidade, afinal a Kate era pra ter sido executada, né? Então eles fogem para algum outro lugar. Então tem a ressurreição, que o Jamie ele renasce como, tipo, com uma nova perspectiva, porque, como eu falei agora, eles enxergam o valor da amizade, do amor, que coisas materiais não são tudo o que importa. Eles vão então para outro lugar. Agora eles estão com os laços mais fortes, com sabedoria, né? E aí eles descobrem que juntos eles podem enfrentar qualquer fazenda maluca, qualquer relógio ou qualquer situação.